Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Tópico 4. Poder Legislativo. 4.1. Imunidade parlamentar e declarações prestadas na Casa Legislativa, mas posteriormente divulgadas na internet. O que são as chamadas imunidades parlamentares? Imunidades parlamentares são algumas prerrogativas conferidas pela Constituição de 88 aos parlamentares que eles possam exercer seus mandatos com liberdade e independência. Quais são as espécies de imunidade? Material, ou seja, de inviolabilidade, significa que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, conforme artigo 53 da Constituição. Também existe a imunidade formal, ou seja, imunidade processual ou adjetiva. Podem ser de duas espécies. A. Em relação à prisão, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. B. Em relação ao processo. Se for proposta e recebida denúncia criminal contra senador ou deputado federal por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. A situação concreta foi a seguinte. Em julho de 2017, o então deputado federal Vladimir Costa, Solidariedade do Pará, proferiu discurso no plenário da Câmara dos Deputados, no qual afirmou que determinados artistas que ele nominou seriam bandidos, membros de quadrilha, verdadeiros ladrões, verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet. Esses artistas ingressaram com queixa-crime contra o então deputado, afirmando que ele teria cometido os crimes de difamação, artigo 139 do Código Penal, injúria e injúria, artigo 140 do Código Penal. A defesa argumentou que o parlamentar não cometeu qualquer crime com o seu comentário, considerando estar acobertado pela imunidade material prevista no artigo 53 da Constituição. O STF recebeu a queixa-crime? Sim. A primeira turma do STF, por maioria, recebeu a queixa-crime e, com isso, irá se iniciar a instrução penal. Existe uma posição jurisprudencial no sentido de que as declarações proferidas pelo parlamentar dentro do Congresso Nacional seriam sempre protegidas pela imunidade parlamentar, ainda que as palavras não tivessem relação com o exercício do mandato. Esse entendimento existe mesmo? Sim. Há alguns julgados do STF afirmando que a imunidade parlamentar material, artigo 53 da Constituição, seria absoluta quando as afirmações do deputado ou senador sobre qualquer assunto ocorressem dentro do Congresso Nacional. A situação poderia ser assim resumida. Ofensas feitas dentro do parlamento, a imunidade seria absoluta. O parlamentar é imune mesmo que a manifestação não tenha relação direta com o exercício do seu mandato. Ofensas feitas fora do parlamento, a imunidade seria relativa. Para que o parlamentar seja imune, é necessário que a manifestação feita tenha relação com o exercício do seu mandato. Veja um precedente do STF nesse sentido. A palavra inviolabilidade significa intocabilidade, intangibilidade do parlamentar
quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal inviolabilidade é de natureza material e decorre da função parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas ofensas são protegidas, dentro e fora do parlamento. Somente nessas últimas ofensas irrogadas fora do parlamento é de se perquirir da chamada conexão com o exercício do mandato ou com a condição parlamentar. Para os pronunciamentos feitos no interior das casas legislativas, não cabe indagar sobre o conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à própria casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o discurso se deu no plenário da Assembleia Legislativa, estando, portanto, abarcado pela inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e comentar a citada manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em mera extensão da imunidade material. Plenário do STF, inquérito 1958, ministro relator Aires Brito. Este entendimento não poderia ser aplicado ao caso concreto, considerando que as palavras e a entrevista foram dadas dentro das dependências da Câmara dos Deputados? Não. Isso porque depois o próprio parlamentar divulgou essas ofensas na internet. O ministro Marco Aurélio afirmou o seguinte: o fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade do cometimento de crimes contra a honra nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. Primeira turma do STF, petição 7.174, ministro relator Alexandre de Moraes. Ausência de nexo. Outro argumento para o recebimento da queixa-crime foi o fato de os ministros entenderem que a manifestação do deputado não estava relacionada com as suas funções parlamentares. A inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentam nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. No caso concreto, embora tenha feito alusão à Lei Rouanet, o parlamentar nada acrescentou ao debate público sobre a melhor forma de distribuição dos recursos destinados à cultura, limitando-se a proferir palavras ofensivas à dignidade dos querelantes. Parlamento não é local para ofensas. O parlamento é o local por excelência para o livre mercado de ideias, não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Ninguém pode se escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir discursos de ódio, violência e discriminação. Em suma, o então deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, proferiu discurso no plenário da Câmara dos Deputados no qual afirmou que determinados artistas seriam bandidos, membros de quadrilha, verdadeiros ladrões, verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet. Esses artistas ingressaram com queixa-crime contra o então deputado, afirmando que ele teria cometido os crimes de difamação e injúria. O STF recebeu a queixa-crime. O fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade do cometimento de crimes contra a honra, porque ele depois divulgou essas ofensas na internet. Outro argumento está no fato de que a inviolabilidade material somente abarca as declarações que apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. No caso concreto, embora tenha feito alusão à Lei Rouanet, o parlamentar nada acrescentou ao debate público sobre a melhor forma de distribuição dos recursos destinados à cultura, limitando-se a proferir palavras ofensivas à dignidade dos querelantes. A liberdade de expressão política dos parlamentares,
ainda que vigorosa, deve se manter dentro dos limites da civilidade. Primeira turma do STF, petição 7.174, ministro relator Alexandre de Moraes. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!